Em 1994, qual era o salário mínimo do brasileiro? Alternativa A, R$ 123,43. Alternativa B, R$ 203,65. Ou alternativa C, R$ 64,79. Vai pensando aí. No final do programa, você confere a resposta. Olá, meus amigos, que alegria é poder saudá-los mais uma vez, abrir os braços, lhes dar as boas-vindas e dizer que é um prazer muito grande ter a companhia de todos vocês ao nosso lado. E o convite para que vocês participem conosco aqui do nosso programa. Você pode acompanhar-nos nas redes sociais, facebook.com/saldoextra, Instagram e Twitter, @saldoextra, e você pode ali fazer os seus comentários, você pode ali fazer as suas perguntas e dessa forma você estará ajudando a nós construirmos o conteúdo do Saldo Extra a cada semana, trazendo importantes informações para você. Por exemplo, hoje nós vamos trazer dicas de como você deve sobreviver com as suas finanças nesse período em que a inflação está subindo, os preços estão aumentando acima da nossa renda. E aí, como nós devemos nos preparar, como nós devemos viver este momento de instabilidade financeira? Mas antes de abordar esse tema, o convite para que você acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. E você tem mais um motivo para nos procurar ali no nosso blog, é porque tem esse presente para você, a revista Saldo Mais. É isto mesmo, você vai encontrar a capa dessa revista ali no nosso blog, você vai clicar na capa da revista, vai abrir um cadastro, você vai colocar ali os seus dados e nós vamos enviar esse estudo sobre finanças diretamente para a sua casa, totalmente gratuito. E olha, esse estudo é com base na palavra de Deus. Você vai saber como cuidar da sua renda, como tratar desse assunto dentro de casa, como se relacionar com Deus na questão financeira e tudo com base naquilo que Deus deixou para nós na sua palavra, a Bíblia. Vamos ao tema de hoje, mas primeiramente eu quero fazer aqui um agradecimento ao nosso amigo, o Conrado Navarro. Ele é fundador do Dinheirama, que é um site referência em educação financeira. Ele já esteve aqui conosco e deu a sua contribuição para o conteúdo que nós vamos apresentar hoje para vocês. Como eu disse, estamos vivendo em um cenário de economia instável e a inflação, devido a vários fatores, está em crescimento. Além do alarmado aumento da gasolina, energia elétrica, a tarifa de ônibus e também a cotação do dólar, nós vemos que esta alta da inflação, os preços aumentando, tudo esta economia instável, quem está pagando a conta literalmente é eu e você, o consumidor final. Nós estamos vendo o nosso dinheiro cada vez mais sendo desvalorizado e o poder de compra diminuindo a cada dia. A inflação aí, a nossa renda diminuindo. Como conviver com tudo isto? A nossa equipe foi às ruas para saber a opinião da população sobre a inflação. Será que as pessoas sabem como a inflação influencia diretamente na saúde do bolso delas? Vamos acompanhar mais esse vídeo. O que é inflação? Inflação é aumento de preço. É aumento de preço sobre produtos. Já ouviu falar? Já. Já? Eu não sei o que é, não. Mas não sabe explicar o que é. Não, E nem como isso pode afetar seu bolso. não. É um roubo, né? É um roubo? Pelo que eu Tá sei. roubando o quê? Dinheiro do povo. E aí, como que fica quando rouba o dinheiro do povo? Fica sem dinheiro, alguma coisa. Acaba atrapalhando a gente. Quando vai no mercado, abastecer o carro, você acha que quando você acompanha a sua mãe os preços estão diferentes, tá mais difícil de comprar Então. as coisas? Subiu bastante as coisas. Tá super caro as coisas. Foi ontem, a gente foi pagar água e luz R$300, água e luz com 3 pessoas na casa só. Eu não sei o que é inflação. Não sabe o que é inflação? Já ouviu no noticiário? Já. Mas daí você entendeu o que era ou Não. sem entender? Quer sem entender? Ficou sem entender o que era inflação? Sim.
Aí quando as pessoas falam assim, a inflação está afetando o nosso bolso, você sabe como que isso faz no seu bolso ou não? Ah, que fica fazendo falta? Faz falta? Ah, faz falta no bolso, sim, a inflação. A inflação faz falta no Faz bolso. falta, sim. Custo de vida alto. Como que isso afeta diretamente o bolso do senhor? De todo mundo afeta, né? Só do rico que não afeta. E como que afeta o seu bolso quando a inflação está alta? Afeta muito, né? Porque daí as coisas que eu gostaria de comprar, eu vou comprar menos ou não comprar. Bom, o próprio nome já diz infração. O infrator, aquele que comete infração de trânsito, infração de burlar nota fiscal, impostos, é tudo infração. Para mim, no meu entender, infração. Infração e inflação. Hein? Inflação. Então, é compreendente dos infratores. O infrator é aquele que burla a lei. O meu entender é isso, não sei. A gente escuta tanto no noticiário, né? Inflação subiu, Tá subindo, tá só subindo. Mas o que significa isso, inflação? Ah, eu não sei explicar. Mas você sabe que afeta a sua vida. Aperta muito, Aperta como? O que acontece? sobe água, sobe luz, sobe tudo. Então tem a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro. Alguma taxa? Também. O salário é pequeno e o preço lá em cima. A gente cada vez gastando mais e ganhando menos. E fica difícil até para comprar as coisas básicas, por exemplo, no mercado, supermercado. Isso, verdade. Gasolina. Tudo caro. E então, se você não sabia o que era exatamente inflação e os efeitos que ela pode trazer na sua vida financeira, vamos agora a algumas explicações. A inflação nada mais é que o aumento do nível de preços, ou seja, é a média de crescimento dos preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período. Ela se mede com base em índices, como o IPCA, que ponderam os bens e serviços mais importantes para a população e medem o crescimento desses preços. Repare que a cesta de bens considerada pelo índice de inflação pode não ser aquela que você costuma consumir. Portanto, a sua inflação pode ser maior ou menor do que aquela medida pelos índices oficiais. Se todos os preços dos bens, serviços, salários, entre outros, aumentassem uniformemente, não haveria problema. O problema é que a inflação mexe nos preços relativos e assim dá ganhos para alguns e perdas para outros. Quando a inflação é superior ao aumento de salários, por exemplo, há perda de poder de compra da população assalariada. A inflação pode ter algumas causas. A primeira delas é a causa monetária, quando é feita a impressão de dinheiro pelo governo. Podem também ter causas psicológicas, quando agentes ajustam o preço porque acham que o outro também vai ajustar. Ou pode ter uma causa real, quando acontece um desajuste entre a oferta e a demanda por bens e serviços. Você certamente já ouviu falar da hiperinflação. Como o próprio nome diz e sugere, hiperinflação é quando a inflação fica elevadíssima e fora de controle. Além de corroer o poder de compra do consumidor, a alta generalizada e contínua dos preços costuma provocar recessão e desvalorização acentuada da moeda. No Brasil, a hiperinflação ocorreu nos anos 80 e início dos anos 90, quando a inflação galopante chegou a superar os 80% ao mês. Sim, eu não estou enganado, 80% ao mês. Ou seja, o mesmo produto chegava a quase dobrar de preço de um mês para o outro. Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, mostram que entre 1980 e 1989, a inflação média do país foi de 233% ao ano. Na década seguinte, entre os anos de 1990 e 1999, a variação anual subiu para quase 500%. As causas da hiperinflação no país costumavam ser relacionadas ao aumento dos gastos públicos durante o governo militar e pela elevação do endividamento externo, agravado pela crise mundial derivada do aumento dos preços do petróleo e pela retração na taxa de expansão da economia.
foram cerca de 15 anos de inflação acima de 2 dígitos ao mês. Comerciantes remarcavam diariamente os preços dos produtos que sumiam rapidamente das prateleiras, já que a população estocava alimentos por temer as sucessivas altas. Preços e salários eram reajustados automaticamente, assim que era divulgada a inflação do mês anterior, criando o efeito bola de neve, em que a inflação de um mês era imediatamente repassada para o mês seguinte. Quem mais perdia com isso eram os mais pobres, que não podiam se defender, não tinham como se proteger das perdas, colocando o dinheiro em aplicações que rendessem juros diários e acompanhassem a desvalorização da moeda. Avaliando todos estes quadros, a pergunta que vem à nossa mente é: qual seria o número ideal para a inflação? Será que existe esse número? É claro que não existe o número mágico para a inflação. O que se sabe é que uma inflação muito alta ou muito baixa prejudica o funcionamento da economia. Se estiver acima de 10% ao ano, por exemplo, atrapalha a capacidade da moeda como unidade de conta. As pessoas começam a perder a noção do valor da moeda, já que os preços dos produtos mudam rapidamente. Mas se a inflação for negativa ou muito próxima de zero, pode prejudicar a produção e desaquecer a economia. A questão é mesmo controversa, mas há certo consenso de que uma inflação entre 2% e 3% ou até 5% ao ano é um bom indicador de que a economia não tem desequilíbrios importantes. Você deve estar se perguntando: e agora? O que vamos fazer, já que a inflação nos últimos 12 meses passou a casa dos 10%? De certa forma, nós já sentimos em nosso bolso que a coisa estava ainda pior do que diziam os números. Mas e agora? As crises representam grandes oportunidades para as pessoas que têm coragem de aproveitá-las, tanto nos negócios como nos investimentos pessoais. Falando especificamente do nosso bolso, o momento requer mais carinho com as finanças. É hora de sermos racionais e consumirmos o necessário. Devemos ser vigilantes, mas não nos tornarmos escravos da situação. Devemos ser cuidadosos, mas nem por isso nos estressarmos. Com nossos controles, temos que fazer isso de forma que nos traga contentamento, não estresse. E esta vigilância precisa ser algo natural, espontânea e sem traumas. Temos que ter consciência que os ralos e desperdícios precisam ser monitorados mais do que de perto, para que aquilo que gostamos não seja prejudicado por aquilo que pagamos, mas não usamos. Entre algumas dessas despesas recorrentes mais subutilizadas hoje em dia, são as assinaturas de revistas de jornais, TV, internet, telefonia fixa e celular, apenas para citar alguns exemplos. Essas despesas recorrentes são as que mais afetam negativamente o fluxo de caixa, o dinheiro que passa pelo nosso bolso e, é claro, as nossas finanças. E essas que citei, entre tantas outras, costumamos pagar para não usar, ou usar de forma ruim ou subaproveitada. Eu costumo dizer que a única despesa que temos e que gostaríamos de não usufruir de seu benefício é o plano de saúde. É bom ter, mas melhor ainda é não precisar usar. E o mesmo acontece e se aplica a seguros em geral. Separe um tempo para olhar com mais calma para as suas contas recorrentes. Por exemplo, você assiste de fato a todos os canais de TV que você paga? Você usa mesmo ou só paga porque todo mundo tem? Você consome sua franquia de celular ou está pagando por mais do que precisa? E o que dizer da despesa com academia de ginástica? Você vai com regularidade? Se fica só na esteira, por que não substituir essa despesa pela prática de exercícios ao ar livre, em um lugar seguro? E assim, conta por conta, você vai identificar os desperdícios e, quem sabe, não irá se surpreender com a economia que fará em itens que sequer prestava atenção. E seus investimentos?
Supondo que você esteja com suas despesas redondinhas, o momento, meu amigo e minha amiga, é de oportunidade. A renda fixa oferece ótimas oportunidades para prazos curtos, médios e longos. Gosto sempre de incentivar a investir no Tesouro Direto, optando pelo Tesouro Selic, feito para quem não quer perder e que também não gosta de muita aventura. É o produto mais conservador. O mais importante aqui é proteger o seu dinheiro, não permitir que a inflação venha corroer suas economias. Em tempos de inflação alta, a vigilância tem que ser total, porque investimentos mal feitos trarão perdas irreparáveis. Podemos dar o exemplo da poupança, que rende pouco mais de 7% ao ano, enquanto a inflação já passou de 10%. Como fazer para amenizar essa situação? A melhor saída é rever seus gastos, mudar seus hábitos e cortar custos. Listamos algumas dicas bem práticas para você aprender a conviver com a alta da inflação. O primeiro passo é mudar seus hábitos. Para atravessar os tempos de crise de maneira mais tranquila, reveja seus gastos e veja o que é realmente importante a ser adquirido, como já disse anteriormente. Avalie a real necessidade e analise se comprar aquele item ou contratar aquele serviço que você deseja pode ser adiado e, se for possível, faça isto. Se o produto a ser consumido é o mesmo, pesquise o preço dele em vários fornecedores. Fornecedores que possuem maior volume de compra podem oferecer preços menores e fornecedores que possuem grande número de produto em estoque podem oferecer promoções. Se você está acostumado com uma determinada marca, mas existem outras marcas que oferecem o mesmo produto por um preço menor, é hora de experimentar. Aproveite o momento para conhecer novas marcas e você verá a diferença no seu bolso. Ter controle e conhecer bem sua situação financeira é a melhor maneira de encontrar boas soluções para poupar. Saiba exatamente quais são os seus gastos fixos e tenha uma média dos variáveis. Uma boa tática, e que sempre recomendamos aqui, é anotar seus gastos diários. Dessa forma, ficará mais fácil saber o que é essencial e o que é supérfluo, o que pode ser cortado ou ficar suspenso por um tempo. Você pode fazer isso de maneira fácil, utilizando um gerenciador financeiro. Podem ser planilhas, aplicativos ou até mesmo uma caderneta. O importante é não esquecer de registrar suas entradas e saídas. E, claro, não esqueça de ter, se você tem o smartphone, de ter o aplicativo Saldo Extra, que vai ajudá-la você a manter o controle de todos os seus gastos. Algumas atitudes práticas no dia a dia podem ser muito eficientes na hora de cortar os gastos. A energia elétrica, por exemplo, está cada vez mais alta e, por isso, economizar é essencial para evitar gastos desnecessários. Acendeu a luz da sala e vai para outro cômodo? Apague a luz, mesmo que você vai voltar para a sala em poucos instantes. Não deixe a televisão ligada para as paredes enquanto você fala no telefone. Desligue o computador quando não estiver usando e lembre-se de retirar carregadores de bateria das tomadas. Avalie se é mesmo necessário ter faxineiras ou diaristas em sua casa. Se possível, reduza o número de vezes que ela trabalha em sua casa e faça você mesmo a boa faxina. Se você não tem tempo para uma limpeza geral, organize-se para não deixar a bagunça e a sujeira acumularem. Se sujou, limpe. Se tirou do lugar, guarde. Com essa mudança simples, você já economizará bastante. E é claro, cônjuges e filhos, todos podem ajudar, todos podem fazer a sua parte. Os amantes de uma boa gastronomia adoram conhecer bons restaurantes, mas tudo isso tem um preço, e bem alto na maioria das vezes. Sair sempre para comer em bons restaurantes pode contribuir para te deixar no vermelho no final do mês. Que tal deixar os restaurantes de lado e aprender a cozinhar? Reunir os amigos para compartilhar um prato feito por você pode ser uma experiência muito agradável, além de ser bem econômica. Já dedicamos aqui um programa só para falar sobre gastos
de se comer fora de casa. Se quiser se aprofundar nesse assunto, você pode assistir este programa no nosso blog novotempo.com/saldoextra. Lembre-se, cozinhar em casa fica muito mais em conta do que comer fora, além de ser uma atividade divertida e prazerosa. Eu diria ainda que nem é muito racional sair para comer fora de casa e então procurar por uma comida caseira. Se quer uma comida realmente caseira, faça em sua casa. Todo produtor conhece a margem de lucro de cada produto que comercializa. Da mesma forma, ele sabe também até que ponto pode e, se é possível, abaixar o preço. Pechinche sempre que lhe for possível. Peça descontos, avalie a forma de pagamento e veja seu planejamento. Não é vergonha nenhuma pedir descontos. Você pode se surpreender e conseguir um preço melhor do que o anunciado. Cortar gastos, mudar os hábitos e pesquisar preços são as melhores maneiras de driblar a inflação e manter as finanças saudáveis no final de cada mês. Tempo de crise é tempo de rever conceitos e valores. Mudar o padrão de vida, meu amigo e minha amiga, não significa necessariamente mudar a qualidade de vida. Eu vou citar 2 exemplos para vocês. Um eu já mencionei aqui. Comer fora de casa pode significar um padrão de vida mais elevado, mas comer em casa significa melhor qualidade de vida. Quer um outro exemplo? Tem tanta gente aí que está acostumada a ir para todo lugar de carro, até quando vai perto de casa. Por que não deixar de ir de carro e ir a pé ou usar uma bicicleta? Eu pergunto, o que traz mais padrão de vida? Certamente é ir de carro. Agora, o que traz mais qualidade de vida? Uma caminhada, um exercício físico, com certeza vai fazer muito bem para a sua saúde. Lembre-se sempre que em períodos de dificuldade, todos nós estamos passando por um período de transição, é necessário fazer uma reflexão. É necessário, como eu disse, rever valores e rever conceitos. Coloque em prática todos esses conselhos que nós passamos aqui, mas não esqueça de avaliar a sua própria vida. E quem sabe, deixar de fazer alguma coisa que você gostava e costumava fazer, mas que neste momento não é o mais recomendado. Seja humilde para reconhecer que um ajuste no seu padrão de vida será necessário para que você supere a crise que talvez venha bater a sua porta com essa instabilidade que estamos passando em nossa economia. E claro, não deixe de fazer tudo isto com a bênção de Deus. Não deixe de procurar os conselhos de Deus contidos em sua palavra. Reúna sua família para tratar dos assuntos financeiros. Dialogue em casa. Não seja só a mãe a cortar os seus gastos, como quem sabe ir fazer o cabelo no salão perto de casa, ou quem sabe o pai que deixa de comer algo que ele gostaria, ou de sair com os amigos para uma prática esportiva. Por que não envolver os filhos também? Eles podem sim ajudar a economizar, mas é preciso promover o diálogo, compreender que nós temos que diminuir os nossos gastos. Os limites agora estão mais próximos e nós temos que cuidar. Faça tudo isso com a sua família, dialogue, conversem, coloque tudo isso em prática, mas como eu disse aqui, faça com a presença de Deus em sua vida. Convide Deus para estar ao lado de vocês. Eu quero terminar lendo um texto, o Salmo 131. Note o que diz este belíssimo salmo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que belíssimo salmo! O que essas palavras nos dizem? Essas palavras, elas nos ensinam que existe coisa muito melhor do que ter grandes coisas. Se a vida não lhe permitir, por aquilo que você está passando agora, realizar todos os seus sonhos,
e todos os projetos de vida, descanse nos braços do Senhor, como uma criança que está nos braços de sua mãe. Deus vai lhe dar conforto, Deus vai lhe dar paz. Se você tiver esta paz no seu coração, as coisas de fora que faltarem não farão diferença na sua vida. Eu quero dizer que não vai tirar a felicidade de estar com seus queridos, que é tudo de mais precioso que Deus poderia nos conceder. Faça isso, faça uma reflexão, reveja seus conceitos, seus valores, coloque em prática os nossos conselhos, reúna a sua família, dialoguem sobre o assunto e orem ao Senhor. Que estes passos sejam dados na sua vida e que você tenha uma vida feliz em todos os aspectos, inclusive na vida financeira. Um grande abraço, meu amigo e minha amiga, e que Deus muito abençoe. Em 1994, qual era o salário mínimo do brasileiro? Se você respondeu a alternativa C, você acertou. Em 1994, quando o Plano Real foi lançado, o salário mínimo era de apenas R$ 64,79. Desde então, houve um crescimento bruto de mais de 1.000% e hoje ele é de R$ 724. No entanto, com o desconto da inflação desse período de tempo, o aumento verdadeiro do salário foi de 146%.